adultos, também os nossos visitantes, para então darmos continuidade a essa lição. E hoje, meus irmãos, nós chegamos até a lição de número 12, já vimos várias festas aqui, e hoje vamos falar da penúltima, ou da última, porque a última lição é só um fechamento para falar da centralidade de Cristo em todas essas celebrações da antiga aliança, como que aquilo tudo apontava para o ministério do Cordeiro de Deus, o ministério de Jesus. E hoje nós vamos ver a festa do jubileu, ou o ano do jubileu, que apresenta-nos o estabelecimento do reino dos céus, como está lá em Levítico 25, de 8 a 34, para o que eu peço que você abra a sua Bíblia nesse texto, para lermos com atenção sobre a festa, o ano do jubileu. Levítico 25, de 8 até 34. Vamos ler com atenção e darmos seguimento nessa penúltima lição dessa revista, como o nosso irmão Max já ressaltou. A nossa nova revista já está, inclusive, à disposição dos irmãos. Não perca, compre logo a sua, garanta. Nós temos uma quantidade limitada e depois só de maneira virtual. Mas eu quero lembrar os irmãos também que esta e outras lições da nossa Escola Bíblica Dominical estão na íntegra no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Ananindeua no YouTube. Então você, se tiver o interesse de saber um pouco mais sobre essas festas, a festa da Páscoa, dos pães asmos, a festa da expiação, todas essas festas e as lições respectivas estão lá disponíveis. Vamos ler então, queridos, o texto de Levítico 25, de 8 até 34. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprardes da mão do teu próximo, não oprimas a teu irmão. Segundo o número dos dedos dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais a vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê frutos por 3 anos. No 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a sua messe e comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra de vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada,
poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrebalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Deus seja louvado pela sua palavra. Há quem pense que a Bíblia não se imiscui ou não entra dentro de assuntos da área da vida privada das pessoas. Ou que de alguma forma a Bíblia não, ou Deus na sua lei dada ao povo, não se encarregou de cuidar do direito civil, da questão da propriedade privada, da questão da remissão de dívidas, não é? E tudo isso está muito claramente previsto pronto. Som. Pronto, ficou. Voltamos. Meus irmãos, então, muita gente pensa que a Bíblia não se encarregou de tratar desses temas. E a gente observa claramente o cuidado de Deus no Antigo Testamento também, quando a sua lei governava o povo, e por isso chamada teocracia, e então havia um controle dado de Deus com todas as relações, desde a colheita, desde a vida pessoal, conjugal, direito das mulheres, direito dos homens, direito das crianças, tudo isso está previsto na Torá. É interessante que ali as leis muitas das vezes até contradizem algumas leis que atualmente nós temos como referência de garantidora de direitos. A nossa Constituição brasileira, por exemplo, é chamada Constituição Cidadã, uma das mais louvadas no mundo inteiro, é verdade, mas não chega nem perto das orientações divinas, do cuidado e na reparação. E isso nos fica muito claro no exemplo aqui da festa do jubileu, ou do ano do jubileu. Nenhuma lei no mundo estabelece que, passados 49 anos, o 50º será um ano de remissão total de dívidas, ou de perdão, ou aquele que perdeu uma propriedade tornará a sua possessão, como acabamos de ler aqui em Levítico 25, de 8 a 34. Então nós observamos que Deus ele vai além, vai adiante dessa preocupação para mostrar ao povo de Israel que a terra é dele. Ele apenas nos concede para que dela desfrutemos. O que você tem de posse, o que você tem de propriedades, pertence a Deus.
Deus está dizendo isso para o seu povo, e o povo de Israel que passou ali 40 anos no deserto, trafegando ali rumo àquela terra prometida, terra de Canaã, tinha um sentimento de possessão muito grande em relação àquela conquista. Eles tiveram que expulsar povos antigos que estavam ali, tomaram por posse como mandado do Senhor os determinou, mas ainda assim eles não entendiam que a terra era de Deus, que Deus era o Senhor de toda a criação. E o ano do jubileu nos apresenta exatamente essa situação. Na introdução eu quero destacar com os irmãos que o ano do jubileu, ou a festa do jubileu, é seguramente, ao lado da festa dos tabernáculos que nós vimos na lição anterior, uma das festas mais incompreendidas do Antigo Testamento. As suas prescrições são muito absurdas aos olhos humanos, e acredita-se que nunca ela tenha sido praticada em Israel. Mas como assim? Nunca. Não há nenhum registro no Antigo Testamento de que essa festa tenha sido respeitada. Ao contrário, é por isso que eu disse que é uma das mais incompreendidas, porque a festa dos tabernáculos só é registrada uma vez, como a gente viu na lição anterior, na lição de número 11, sobre a festa dos tabernáculos. E depois ela tomou outros significados, outros rumos. Já no tempo de Jesus ela era celebrada em total desacordo com as prescrições de Levítico 23. Mas aqui, o ano do jubileu não é referido ou referenciado nem no reinado dos mais piedosos e tementes reis de Israel ou de Judá, na história da monarquia do povo do Senhor, não é? Antes e depois da divisão das tribos. Então acredita-se que ela nunca tenha sido praticada em Israel. O jubileu, como eu já disse, nos ensina, meus irmãos, sobre a restauração de todas as coisas na consumação dos séculos, dando-nos os fundamentos dos novos céus e da nova terra para vivermos desde já, para o experimentarmos já na nossa realidade terrena agora. Ela nos ensina sobre perdão, nos ensina sobre remissão de dívidas, coisas que aos nossos olhos é totalmente absurdo. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso no decorrer dessa lição de hoje, sobre o ano do jubileu. Mas eu queria fazer uma pergunta e queria que pessoas contribuíssem conosco nessa lição para nos responder o que faria numa circunstância dessa. Primeiro eu vou perguntar para o Arthur, está aí no contexto aí da sua folga, no seu trabalho, e graças a Deus está aqui conosco. Eu queria perguntar, Arthur, você tendo durante 49 anos a construção de um patrimônio, e dessa construção desse patrimônio, muitas pessoas aí, por exemplo, têm créditos a serem transferidos a você. Então você vendeu propriedades, essas pessoas ainda estão te pagando. E acontece que no 50º ano, vamos supor que você está lá em Israel, aí é o ano do jubileu. Você cumpriria isso com toda sinceridade? Chegaria com essa pessoa, olha, meu amigo, o que você está me devendo está tudo perdoado, e se eu tenho alguma propriedade que ainda está em débito contigo, ela é tua de volta, toma, nem quero mais. Você faria isso? Olha, eu até marquei aqui na revista, né, essa frase que você leu aí. Suas prescrições são absurdas aos olhos humanos, né? Quando eu li também, eu não conhecia ainda sobre essa festa. Então, quando eu li, na verdade, eu me assustei, né? Porque nós somos ensinados a vida toda a apenas reter propriedades, reter bens. Nunca dar, nunca distribuir. E aí a palavra traz essa festa que nesse ano você tem que perdoar todas as dívidas. Ou seja, você vai ter que perder. Então, é difícil, né? Não seria muito fácil, não, distribuir ou perdoar nesse sentido, ainda mais posses, bens. Porque eu penso assim, dinheiro, bens, é tempo, né? Para a gente amealhar esses bens, é tempo que a gente perde. Então, seria muito difícil dizer, eu perdoaria, eu deixaria para lá todas essas dívidas, né? Seria muito difícil, não seria muito fácil, não. De fato, você pensa, por exemplo, em pais, né, que labutam uma vida toda de trabalho, né, para construir um patrimônio, para deixar de herança para os seus filhos e filhas, e dá para entender um pouquinho do porquê que o povo de Israel não levava em consideração e talvez nunca tenha praticado essa festa ou esse ano do jubileu em Israel. Eu queria perguntar também para o
o presbítero Oswaldo, que está aqui do nosso lado esquerdo, à sua direita, né? E perguntar, Oswaldo, por que você acha, além desse fato, né? Mas qual é a principal razão, além, não vale dizer essa, né? O culto à propriedade, isso aí a gente já dialogou. Mas além disso, qual é a principal razão, ao seu ver, que justifica eles nunca terem celebrado essa festa, o ano do jubileu? A falta da confiança em Deus. Não confiavam plenamente. Se eu tenho uma propriedade que está me trazendo sustento e daqui ano que vem eu terei que devolver ao antigo dono, eles simplesmente não confiavam plenamente no seu Senhor, porque o Senhor iria dar-lhe sustento. Nos versos desse capítulo está dito que o Senhor dará sustento ao pobre, ao rico, a todos, que não se preocupassem em plantar, porque no ano do jubileu todos teriam com que se fartar. O Senhor prometeu que no ano anterior ao jubileu eles teriam fartura nas suas plantações, nas suas colheitas por 3 anos. Então, por que não confiar? É falta de confiança. Exatamente, eu pretendi ouvir essa resposta quando fiz a pergunta. Obrigado, meu irmão. Falta de confiança em Deus. Agora, tem uma coisa interessante para a gente destacar sobre isso, sobre essa questão da remissão de dívidas, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar créditos que nós temos a receber, mas a gente tem um anseio muito grande para que o contrário aconteça sempre, não é verdade? Quantas vezes a gente se alegra de receber uma notícia que foi editada uma nova lei pelo governo para perdoar as dívidas, não é? Teve gente até que ficou bastante fascinado com promessas de campanhas eleitorais de supostos candidatos, dizendo que ao assumirem o mandato como presidente da República, ou como governador, quem sabe, perdoariam todas as dívidas dos sistemas de proteção ao crédito, Serasa e SPC das pessoas. Teve gente que ficou empolvorosa, porque a gente tem um senso de perdão que só serve para gente, mas a gente tem uma dificuldade tremenda de exercer esse perdão em relação aos outros. Quando a gente falha com um amigo, com um familiar, com uma colega de trabalho, a gente tem uma facilidade tremenda de desejar ser perdoado. Às vezes a gente tem até dificuldade de pedir perdão, mas quando a gente consegue, a gente já se acha o suprassumo. Tem gente até que diz, não, eu tenho que pedir perdão para ser superior. Você não é superior quando pede perdão, você está fazendo o que deve ser feito, não é? Então, mas quando a gente chega até esse ponto que de fato é difícil de pedirmos perdão, a gente quase que quer que a pessoa seja obrigada a nos perdoar. Agora, nem sempre o contrário ou a recíproca é verdadeira. Então, queridos, tem 3 coisas que a gente pode apresentar, ou 3 coisas não, a gente fala coisa, a gente coloca lá embaixo, né? 3 verdades ou 3 aprendizados que nós podemos recolher com esse ano do jubileu, a festa do jubileu, para o contexto das nossas vidas. Mas, pastor Gabriel, a festa do jubileu, o ano do jubileu não é uma coisa lá do Antigo Testamento, mas os seus princípios continuam. É o que eu costumo sempre dizer, a gente tem que sempre examinar a Bíblia de maneira contextual, porque o Deus lá do jubileu é o mesmo Deus de hoje. É óbvio que nós não somos o povo de Israel no contexto do deserto da terra de Canaã. Então, as prescrições dele alcançam um degrau espiritual no nosso cotidiano, na nossa vida comum, com os nossos amigos, familiares e com todas as pessoas que circundam os nossos relacionamentos. Então, é a mesma coisa quando a gente pergunta o seguinte, pastor, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é recomendado que as mulheres na igreja usem véu. Tem que usar nos dias de hoje? Aí eu pergunto, nós somos a igreja de Corinto? Não. Mas será que não vale nada o que ele disse lá? O que ele está dizendo lá? Ele está falando de uma postura de diferenciação. Por quê? Porque na cidade de Corinto, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, existia um culto a deus Artemis em templos pagãos, onde havia a prática deliberada de prostituição cultual.
as mulheres que estavam ali, obviamente, participando desses festejos ou celebrações pagãs, elas tinham que raspar a sua cabeça, e nessas celebrações, a cabeça raspada significava que ela estava disponível para a prática da prostituição cultual. Muitas dessas ex-prostitutas cultuais do templo da deusa Artemis, elas se converteram ao evangelho pela pregação de Paulo em Atenas, nasquelas colônias gregas e sobretudo em Corinto. E quando elas chegavam na igreja, estavam ainda com as cabeças raspadas. Paulo queria preservar a mulher na igreja e não subjugá-la, como muita gente usa esse texto para dizer, tá vendo? Mulher tem que usar véu, não pode fazer nada, não pode falar. Não era isso. Paulo queria guardar as mulheres para que não fossem de forma alguma mais confundidas até que seus cabelos crescessem novamente. É por isso que na própria carta aos Coríntios ele diz que o véu da mulher é o seu cabelo. Então a gente tem que examinar contextualmente. O que de princípio a gente recolhe disso para os dias de hoje? Recolhe que o crente tem que ser diferente do mundo, que ele busca aparentar para o mundo, e não apenas aparentar, mas viver de fato uma vida que transmita valores diferentes do que ele era antes. Então, se a mulher era prostituta cultual antes, agora ela faz questão de esconder isso, porque ela não é mais isso. Ela agora é uma serva de Cristo. Mesma coisa em relação aos dias de hoje. Se, por exemplo, a tua vestimenta ou o teu modo de falar, o teu modo de se comportar, as tuas condutas profissionais, relacionais, elas transmitiam um viver pagão, um viver pecaminoso, um viver ímpio. Ao momento em que eu me torno um discípulo do rei, eu me torno parecido com ele. Então eu não quero mais trazer comigo essas referências. Então, queridos, os princípios do jubileu, tal qual este princípio lá, também da carta de Paulo aos Coríntios, que eu mencionei aqui para título de exemplo, nos são ainda importantes, e a gente vai ver isso exatamente a partir de agora. Primeiro, uma festa inacreditável. E de fato, era uma festa, como o Arthur muito bem falou para nós, uma festa extremamente absurda. A festa do jubileu deveria durar um ano inteiro. Ela é a mais absurda de todas, no ponto de vista humano, como nós colocamos, porque todas as festas tinham, ao exemplo da Páscoa, não é? Um período de tempo, ao exemplo da festa dos tabernáculos, a festa tabernáculos ou cabanas, né? O Pentecostes, todos eles tinham dias estabelecidos, períodos, semanas, mas o jubileu era um ano inteiro. Passadas 7 semanas de anos, o que a gente coloca aqui exatamente como ele contando, né, nessa matemática judaica, 49 anos, para no 50º, no ano seguinte, ser o ano do perdão, o ano da restauração. Era um ano sabático, inclusive não era só para restaurar, era um ano de perdão para a terra também, porque eles não podiam plantar nem colher, tinha que colher tudo antes. E Deus prometeu, como o presbítero Oswaldo lembrou muito bem, que daria a eles o suficiente para aguentarem não apenas aquele ano. Ele diz que ainda ficaria o 8º e o 9º ano. No 6º ano ele daria uma colheita tão abundante para o povo que confiava na festa do jubileu, para então, durante todo esse período e ainda 2 anos depois do período da festa do jubileu, ainda teriam a messe ou a colheita suficiente para sobreviverem. Então, tratava-se de um ano sabático de todas as atividades servis, contratuais, comerciais do povo de Israel. Era uma demonstração de descanso proporcionada pela redenção do Êxodo, como a gente viu lá nos versos de 8 a 10. Mantenha aberta a sua Bíblia em Levítico 25, vamos ler os versos de 8 até o verso 10. Diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, Deus, Ele criou o mundo com todas as suas complexidades, detalhes,
variedades em 6 dias, e no 7º descansou. O descanso, que é a primeira festa que nós aprendemos aqui nessa série de estudos sobre as festas de Israel, foi o Shabá, o sábado. O sábado do descanso significa confiança e também dizermos que nós não somos melhores que Deus, porque até Deus descansou ao 7º dia, entre aspas, obviamente, porque Deus não se cansa. Mas por que Ele registra isso e nos apresenta essa sequência da criação? Para nos mostrar a necessidade, a importância do descanso. Meus irmãos, nos dias de hoje tem sido cada vez mais desafiador os seres humanos do século 21 desfrutarem de pleno descanso. Há muita pressão pelo trabalho, tem nos obrigado muitas das vezes a ter um emprego de manhã, um de tarde, um de noite, e às vezes até quiçá de madrugada. E a gente tem perdido as melhores coisas da vida. Descansar, queridos, é uma necessidade, mas não deve ser apenas uma necessidade. Tem gente que dorme com pesar, tem que dormir, porque senão no outro dia, mas a gente tem que dormir com prazer, satisfação. É óbvio que prazer moderado, tem gente que gosta até muito de dormir, e não sai mais da cama, não levanta mais por nada. Mas o descanso, ele precisa ser uma realidade da nossa vida. E a festa do jubileu faz uma demonstração magnânima da parte de Deus, de que esse descanso, ele se estende não apenas ao povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel, mas se estende à criação, aos animais, se estende às plantas, se estende aos servos, se estende aos negócios, se estende a tudo que englobava a vida daquele povo, como tem que se estender nas nossas vidas, no contexto também de obediência ao Senhor. O jubileu, queridos, era o sábado anual, após 7 anos sabáticos, e anunciava uma esperança maior que estava por vir. Não é? A realidade da restauração completa, a realidade do perdão que Deus promoveria na terra. Esse ano do jubileu também começava com o toque do shofar, que era a trombeta, né, feito de chifre de carneiro ou de outros animais, no dia da expiação, no 50º ano. Então, qual era a data aqui? Né? Era no dia da expiação, que foi a festa que vimos há 2 lições atrás, e era na festa da expiação do 50º ano, passadas as 49 semanas de anos, né, ou 49 anos. E essas trombetas tocavam por toda a terra de Israel, conforme lemos aqui no texto, Deus mandando que assim fosse feito, para anunciar o quê? Liberdade na terra e a todos os seus moradores. O jubileu, com toda certeza, meus irmãos, era uma festa que trazia ao olhar do povo, e pode trazer até a nós, uma compreensão absurda. Essa questão da restauração de dívidas, do perdão que Deus promovia, situações que poderiam até parecer injustas, poderiam decorrer disso. Por exemplo, agricultores diligentes e competentes, que trabalharam muito, poderiam perder tudo aquilo que com esforço haviam acumulado, ao passo que homens preguiçosos, alguns homens negligentes, poderiam recuperar sem esforço algum o que perderam. O que é isso? Será que Deus é injusto? E quando a gente olha para essa história, para esse registro histórico, melhor dizendo, Deus quer mostrar para nós que o nosso senso de justiça não é o mesmo dele. Tanto é que, pelo seu senso de justiça, quem deveria ser sacrificado no madeiro pelos pecados cometidos, ou receber sobre si o peso de toda a ira de Deus? Éramos nós. O senso de justiça de Deus é pautado por outro de seus atributos, que chama-se misericórdia. Ele é naturalmente misericordioso. Então a sua justiça, ela é cumprida porque ele é santo, mas é cumprida pela régua da sua misericórdia, que, como o salmista nos registra, é infinita, dura para sempre, renova-se a cada manhã, como dito por Jeremias no livro de Lamentações. Elas são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a causa dele premiar, entre aspas, quem sabe até algum negligente agricultor, alguma pessoa que não administrou bem as suas finanças, se endividou, mas no 49º ano em seguinte, no 50º precisamente,
ele seria perdoado disso e retornaria à sua possessão. Porque Deus está dizendo, como eu já falei para os irmãos, a terra não é de vocês, a terra é minha, e eu faço dela o que eu quiser. Se eu quero perdoar, o que vocês vão achar de ruim disso? É a mesma história de quem não compreende a doutrina da eleição, da predestinação, e pretende dizer, não, mas eu não aceito isso. Quer dizer que Deus escolhe quem vai ser salvo, que injustiça. Era para ser para todo mundo. Mas todo mundo merece? Quando a gente começa a entender como que funciona o processo de salvação, a gente se humilha na presença de Deus. E não se levanta arrogantemente para dizer ao oleiro o que ele vai fazer com o vaso. Deus é Deus. Ele é soberano Senhor. Todos nós merecíamos era inferno. Quando Ele salva alguns, Ele não está sendo injusto, mas muito amável, muito misericordioso, deixando que ainda uma parcela de toda a humanidade caída pela consequência dos seus próprios pecados obtenha a graça a partir do ministério de Cristo, da sua obra no Calvário. A liberdade anunciada na terra era inacreditável para eles e também pode ser para muitos de nós. Todas as dívidas contraídas eram canceladas, todas as propriedades eram restituídas aos seus possuidores originais e todos os servos por dívida eram feitos livres, uma festa absurda. Essa escravidão por dívida era muito comum no mundo antigo, não só em Israel. Você que vai lembrar aí dos ensinos aí do ensino fundamental, estudos sobre a Grécia Antiga, Esparta, Roma, você vai ver que isso era muito comum no mundo antigo. Era quando uma pessoa estava com um índice de dívida tão grande que ele dizia, olha, para o seu credor, né? Eu vou trabalhar agora, porque eu já nem tenho mais de onde tirar para te pagar. Então vou trabalhar não sei quantos anos, faz a conta aí, o que tu tinha que me dar de salário, tu vai descontando, desde que me dê o que comer. E quando eu terminar de te pagar, eu estou livre. Isso era muito comum no mundo antigo. E como também era comum no povo de Israel. Tinha lei sobre isso. Não era de qualquer jeito. Eles não podiam fazer isso para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Mas a principal recomendação em relação a isso é essa. No ano de jubileu, essa pessoa era perdoada. O lamentável disso não é que não haja prescrição da parte de Deus para esse perdão, essa satisfação de uma dívida contraída ou de uma escravidão decorrente dessa dívida para a pessoa contrair a sua liberdade, então. O mais lamentável de tudo isso é que não foi cumprido. O povo simplesmente passou por cima, e é por isso que muitos dos profetas se levantavam para questionar isso, como você vê nos livros de Sofonias, você vê isso no livro de Amós. Amós então denuncia gravemente esses pecados, a balança injusta. Você vai ver a mesma coisa em Joel, você vai ver em grande parte dos profetas, denunciando o descaminho e a injustiça que era praticada, a impunidade por parte dos governantes, dos sacerdotes, das autoridades do povo de Israel. Uma festa tremendamente absurda, de fato. E aí, meus irmãos, é importante nós vermos ainda que... Agora deu tudo para não funcionar hoje. Passei para mim, por favor, Tiago. Pronto. Em Deuteronômio 15, Moisés também prescreve o ano da remissão. Abra comigo lá a sua Bíblia em Deuteronômio 15, para que a gente não fique apenas nesse texto, em Levítico 25, embora já nos dê bastante detalhes aqui sobre essa festa. Em Deuteronômio 15, Moisés transmite ao povo também, nos versos de 1 até o verso número 6, dizendo: ao fim de cada 7 anos farás remissão, este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, que tal-o-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito,
assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Ué, pastor, como assim? O povo de Israel na história vivia totalmente ao contrário disso. O tempo todo eles estavam endividados, o tempo todo eles estavam sendo oprimidos por outros povos, e a promessa de Deus não se cumpriu? Se cumpriu. Vocês sabem o que significa aliança? Aliança é um contrato. Deus falou: eu vou abençoar vocês, é a minha parte do acordo. O que vocês têm que fazer para receber a minha parte do acordo? Obedecer e ouvirem atentamente as leis que hoje eu te ordeno. Aqui no verso de número 5: se apenas ouvires atentamente a voz do seu Senhor, teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Por outro lado, contrato descumprido implica também no não recebimento do objeto do contrato, ou da aliança. Então Deus permitiu, por juízo, como se fosse uma multa aqui, no descumprimento desse contrato. Não cumpriram, então vocês vão ver o que vocês vão receber: caos, guerras, opressões, escravidões, cativeiros, tudo isso. Então, a remissão já estava prevista. Mas, pastor, então quer dizer que, você poderia me perguntar, durante 5 anos é executável uma dívida que eu tenho com qualquer banco, hoje em dia, segundo o direito brasileiro. E após 5 anos, prescreve, ou seja, é cancelada aquela dívida, ninguém mais pode te cobrar. Isso é oriundo do quê? Deuteronômio capítulo 15. Aqui era 7, mas como o Estado brasileiro tem um olho grande para os nossos recursos, diminuiu um pouquinho. Não, 7 é muito, 5. Então, observe. Então, há uma inspiração de todas essas leis decorrentes do mandamento do Senhor, como também muitos outros. A gente podia ficar uma manhã inteira aqui discutindo sobre leis civis no nosso país, em outros países, que são totalmente ligadas a prescrições da lei de Deus, de maneira direta ou indireta. Então, meus irmãos, em Deuteronômio 15, Moisés também prescreveu esse ano da remissão. Em Levítico 25, 23, ele explica essa loucura divina. E vamos ver lá de novo no texto base, no Levítico 25, verso 23. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. E no verso 23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então, isso que pode parecer uma loucura da parte de Deus, na verdade, é uma demonstração de Deus de que Ele é o Senhor da terra. O ponto-chave para entender essa aparente loucura divina é entendermos que o nosso Deus é o Senhor soberano sobre tudo e todas as coisas. Sobre tudo, exatamente tudo. Deus não está só acima de todos, como alguns slogans até aí colocavam. Ele está acima de tudo, de todos e de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Criador de tudo. Isso é a chave para entendermos por que Deus decide perdoar e estabelecer um ano de perdão. Porque Ele usa o direito de ser o Senhor sobre todas as coisas para favorecer os homens. Favorecer os homens. Por quê? Porque tem infinita misericórdia para você, apesar de nós. Apesar de nós. Por isso que é graça. Microfone aqui para o Max fazer uma consideração. É por isso que é graça, favor imerecido. Os que não administraram bem os seus recursos e contraíram dívidas eram inteiramente culpados das suas dívidas. Mas os que de outra forma administraram bem e tinham até mais do que precisavam, eles não mereciam. Não merece de quem é retirado, não merece também quem vai receber o perdão. Esse é o Deus que administra a sua autoridade de forma a favorecer a todos. Pode falar, Max. O 23, né, que você acabou de ler, assim, também a terra vos venderá, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Ele vai afirmando, a terra é minha, e diz,
pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Eu acho que assim como você falou também, é pela aquela questão da gente entender que nós não pertencemos, né, a este mundo, nós pertencemos a outro reino, e às vezes essa questão dessa possessão, da gente dizer que isso aqui é meu, essa aqui é minha, a gente vai, acho que Deus vai trabalhando em nosso coração para a gente não se apegar de uma tal forma e não esquecer que nós não pertencemos a essa pátria, mas pertencemos a outra celestial. Eu acho que dessa maneira que está trabalhando no seu povo e serve de exemplo para nós também, né? Como você falou, a gente vive num mundo tão corrido, né? Tão a questão, a busca, né, pelo lucro, pelas coisas, que essa lição de hoje é um desafio e uma reflexão muito grande para nós, para o mundo que vivemos hoje. É verdade. Então, Levítico 25, 23 nos explica isso, como o Max lembrou aí. O dono da terra é Deus, e Ele, então, estabelece esse ano de perdão dentro da sua infinita bondade. Então, queridos, nós ainda observamos, ainda em relação a essa festa, pode passar? Que os que cumprissem a festa seriam recompensados, como está lá em Deuteronômio 15, verso 10. Veja comigo aí na sua Bíblia, em Deuteronômio, voltando lá para o texto do dia da remissão, capítulo 15, verso número 10, é dito que livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Então, os que cumprissem essas ordenanças, tanto do dia da remissão quanto da festa do jubileu, o ano do jubileu, o ano sabático, né, de perdão, de remissão, estes seriam então recompensados pelo Senhor com a sua bênção. Pode passar. Um prêmio que nós recebemos muito mais valioso do que propriedades e créditos, as bênçãos do Senhor, como está lá em Provérbios 10, verso 22. Veja aí na sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo de número 10, verso número 22. O que alcançamos do Senhor ao sermos misericordiosos e cumprirmos os seus mandamentos é muito mais precioso do que muitas propriedades e bens. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, com ela ele não traz desgosto. O que nos enriquece de fato, queridos, não são posses, não são talões de cheque ou contas bancárias pomposas, mas é a presença de Deus nas nossas vidas, nos orientando, nos encorajando, nos dando alegria, satisfação, contentamento para tudo que a gente faz. Hoje tem se discutido muito sobre a cultura consumista que os seres humanos do atual século empreendem nos seus afazeres, nas suas relações, até mesmo na igreja. Pessoas que não buscam uma igreja para oferecer a sua vida como um culto, um sacrifício vivo ao Senhor, para servi-lo, para colaborar com o avanço do reino de Deus, mas querem frequentar a igreja que tem mais ali a oferecer, escolhendo a igreja que vai frequentar a depender dos seus recursos. Não, essa igreja aqui tem mais coisas que eu vou ser beneficiado. Então confunda a igreja com clubes de benefícios. Igreja é para você procurar a servir, não para ser servido. Cristo mesmo, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele nos ensina essa preciosa lição. Pois o Filho do Homem não veio para servir, mas sim não veio para ser servido, melhor dizendo, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, o princípio que nós temos em relação a essa valiosidade é de que as bênçãos de Deus nos enriquecem muito mais, como disse o sábio Salomão em Provérbios 10, 22. Mas além de ser uma festa inacreditável, a gente precisa observar, meus irmãos, que embora ela nunca tenha sido praticada no Antigo Testamento, Jesus mostra claramente o cumprimento. Ele é o cumprimento da festa do jubileu. Não há nenhum registro bíblico da realização da festa do jubileu no Antigo Testamento. O que se explica, dentre outras coisas, como a gente já falou, por esse caráter absurdo, né, da disposição de créditos, de dívidas que você tinha a receber. Outra coisa, pela falta de confiança em Deus, como mencionado pelo nosso irmão, mas também pela dureza do coração humano, que não era só daquele povo, é minha e tua também. É a nossa natureza caída, é a nossa herança de Adão.
e que não permitiu Israel a experimentar a alegria incontida dessa maravilhosa festa. Ela ficava limitada para eles apenas a uma tênue esperança a ser acalentada por aqueles que sofriam peso de um mundo ainda sujeito à escravidão do pecado. Eles estavam constantemente tentando escapar dessas duras ou desses duros jugos de povos que os oprimiam, mas sobretudo, maior do que essa escravidão humana que eles enfrentaram em alguns anos da sua história, o povo de Israel, enfrentavam também a escravidão do dinheiro, a escravidão do pecado, a escravidão do ócio, a escravidão da desobediência, que era muito mais preocupante. Então, nós observamos que Deus não se esqueceu dos princípios de jubileu. Apesar da desobediência, da dureza daquele povo, em Cristo ele anuncia, através já da promessa dada aos profetas, a esperança do tempo de justiça e de purificação. Abra a sua Bíblia lá em Isaías 61, de 1 a 11. Isaías, lemos aqui o texto do capítulo 58, mas também o capítulo 61 vai nos falar exatamente das boas novas. O que diz o texto? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, olha o jubileu, o dia da salvação, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, e dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Jubileu para um povo que nunca obedeceu. Ele está dizendo aqui, através do profeta Isaías, eu vou fazer isso. Vocês não cumpriram, mas eu vou cumprir. E esse renovo, um broto do tronco de Jessé, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele veio para inaugurar o jubileu espiritual do seu povo. Nós observamos, queridos, que em Lucas 4, de 16 a 21, Jesus toca essa trombeta do verdadeiro jubileu. Ele inaugura o jubileu verdadeiro, o jubileu perfeito, o jubileu excelso do Senhor para nós. E ele cita esse mesmo texto quando está lendo na sinagoga e quando encerra, diz aos seus ouvintes, aos anciãos, às mulheres, às crianças, a todos que estavam ali reunidos na sinagoga para ouvir a leitura do texto do profeta Isaías. Ele diz: hoje se cumpriu o texto que acabamos de ler. É nele, o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele veio para restaurar a sorte dos que sofriam opressões malignas, opressões espirituais, opressões financeiras. Mas pastor, quer dizer então que a teologia da prosperidade está certa? Não. Opressão financeira que ele tirou aqui é o culto aos bens. É por isso que as pessoas que ele seleciona, os 12 para segui-lo, não são ricos, são pessoas simples, mas que tinham sempre o que vestir, o que comer, o que beber.
É por isso que ele diz: não andem ansiosos com coisa alguma. O vosso Pai Celeste veste os lírios do campo mais belamente do que a Salomão, e também dá aos pássaros o que comer, o que beber, e eles não precisam nem trabalhar e nem pedir. O que fará aos seus filhos que ama? Então a ansiedade não tem lugar na vida do cristão, porque ele sabe da prosperidade espiritual que recebe da parte do seu Senhor. A trombeta que deveria ser tocada um dia inteiro tem sido tocada até os dias de hoje pela boca de Cristo, através dos seus servos que pregam a sua palavra. Todo dia, todo domingo essa igreja toca uma trombeta, e 2 vezes, de manhã e de noite. Toca nas quartas, toca nas terças. Você, quando prega a palavra, quando vive a palavra, toca trombetas também no seu cotidiano, na sua vida, e com os seus amigos, familiares, vizinhos, e assim sucessivamente. Nós vemos que o seu ministério, o ministério de Cristo, compreendia os valores do jubileu. Quais eram os valores do jubileu? Resgate de dívidas. Ele veio para saldar a nossa dívida e colocar na nossa conta espiritual crédito, pois onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça de Cristo não veio apenas para equiparar o que a gente tinha pecado antes, mas também para nos colocar em posição de, sempre que pecarmos novamente, não termos o temor da condenação, como Paulo diz em Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele bota crédito a nossa... Ele põe crédito na nossa conta espiritual com Deus. Deus não se ira mais em relação ao nosso pecado quando nos arrependemos, pois Ele é o nosso advogado perante o Pai, para nos defender, para nos colocar em posição de santidade, de pureza e de comunhão com o Senhor. Resgate de dívidas, valor do jubileu. Restauração da liberdade dos escravos do pecado, valor do jubileu. O jubileu desferia ou encerrava as algemas daqueles que, por dívidas, como nós também, espiritualmente falando, estavam cativos dos seus senhores. O nosso senhor era o pecado, e o nosso destino, o salário que receberíamos pelo serviço prestado a esse senhor que é o pecado, era a morte. Mas ele nos compra com o seu sangue, nos faz servi-lo na sua casa e nos dá como prêmio e produto final a salvação e a vida eterna, e vida em abundância, vida que transborda, vida transcendente, vida completa, de plenitude, vida de jubileu. Vamos ver lá em Mateus capítulo 19, verso de número 1, o que nos diz aí sobre esse ministério de Cristo, um ministério pautado pelos valores do jubileu. Como vemos, vou pedir para um irmão nos ajudar com essa leitura, e pode ser a nossa irmã Juliana, que está aqui, a meu ladinho aqui, ó. Isso. Mateus 19, 1. Perdão. Vamos lá. Mateus 1, 21. Tá, Juliana? Ficou errado aí na projeção? Mateus 1, verso 21. Ele dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvação de pecados, perdão de dívida, valor do jubileu. De para o Edson aqui ler para a gente, Lucas 19, 10. Vamos ver também outra marca, outro registro aqui desse ministério de jubileu, ministério do nosso Senhor. Lucas 19, verso número 10. Porque o homem veio para buscar e salvar o perdido. Resgate. A graça é resgate para nós. É Jesus cumprindo o jubileu. Deus olha para o seu povo desobediente, duro de coração, rebelde, idólatra, e não tem em mente cancelar a sua parte no acordo. Essa é a melhor parte, queridos, da obra da redenção, porque Deus tinha
toda a justificativa para esquecer de nós, nos fulminar com a sua ira, porque é o que merecíamos. Mas a sua parte do contrato, dada a sua justiça, a sua santidade inegociável, ele cumpre em Cristo. Eu vou ter que dar o cordeiro no lugar de vocês. Eu mesmo, sendo Deus, na pessoa do Filho, vou ter que me entregar como oferta. Ele mesmo vai oferecer essa oferta, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele mesmo vai ser a oferta, porque Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, para nos dar, então, o resgate. Que nós não merecíamos, mas recebemos pela obra da graça. Então, o ministério de Cristo cumpre com as figuras ou as representações da festa do jubileu. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós temos que ver quem é esse cidadão do jubileu. Apesar da desobediência de Israel, os efeitos da gloriosa obra libertadora do Senhor sempre estiveram perto dele os verdadeiros crentes. Ah, pastor, mas crente já é a partir do ministério de Cristo para frente? Não. Em Hebreus nós vemos claramente que sempre os crentes, os remanescentes fiéis estiveram presentes na história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. Por exemplo, os patriarcas peregrinavam pela terra sem ter vontade de voltar, antes de estabelecerem-se no Egito, depois lá serem escravizados. E posteriormente, quando eles assumem, então, depois do êxodo, a terra de Canaã, antes disso eles eram nômades. Abraão é um bom exemplo disso. E eles não tinham vontade de voltar. Lá em Gênesis 12, quando Deus, naquele belíssimo texto, se apresenta lá na terra de Ur dos Caldeus para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Te farei pai de muitas nações, e a tua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu e que os grãos de areia que há no mar. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando essa cena de Abraão contemplando nas belíssimas noites estreladas da Palestina, naquela região ali da Judéia, né, do Oriente Médio, contemplando das areias que haviam ali nos desertos, aquela região que é bastante aplacada ali pelas regiões desérticas, né? E esses homens, como Abraão, foram debaixo de uma promessa, por isso são chamados crentes, foram justificados pela sua fé e não tinham vontade de voltar. Diferente daquela geração de murmuradores que saíram do Egito. Ah, era melhor no Egito, que saudade de um chicotinho na costa. Senhor, me dá maná, me dá codornizes, uma coluna de fumaça nos guia de manhã, uma de fogo de noite no deserto, rumo a Canaã. Mas o que eu queria era estar em Pitom, que era a região ali de aglomeração dos escravos no Egito. Região de total insalubridade, violência e opressão. Isso nos mostra a total ingratidão de um povo que recebe bênçãos do Senhor, mas não tem o coração grato. Os patriarcas viviam como cidadãos do jubileu, sem se apegar às possessões terrenas. Vamos ver lá em Hebreus 11, 13 até 16. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos de 13 a 16. Diz para a nossa irmã Silene ler para a gente, por favor. Hebreus, capítulo 11, versos de 13 até 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar preocupados, procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus tem preparado para o seu povo a habitação. João 14, de 1 a 6, Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou para o Pai preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. É óbvio que Jesus não está falando aqui, queridos irmãos e irmãs que estão conosco nessa manhã, de moradas de madeira, tijolo, alvenaria. Está falando de casa, habitação em Cristo. E no seu corpo, na igreja do Senhor, nós temos habitação. Habitação nesse terreno aqui? Não. Pode ser em qualquer lugar. Onde o povo de Deus está reunido, a habitação de Deus. Na manifestação dos santos, dos eleitos do Senhor. Isso é próprio de alguém que é um cidadão do jubileu. Ou, como Paulo refere-se na carta aos Filipenses, capítulo 4, um cidadão dos céus. Pode passar, Tiago. Isaías 58, 6 a 7 aponta para o jejum que o Senhor considera aceitável. Vamos ver lá? Até lemos esse texto aqui no começo da nossa devocional. Isaías 58, versos 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O texto aqui nos fala de um jejum que não é de aparências, como os fariseus e escribas nos tempos de Jesus praticavam. Saíam com aquela aparência ali faminta, não é? Abnegada, com o semblante ali caído, né? Para que todo mundo visse, olha, essa é uma pessoa de Deus, está praticando jejum, acho que pelo menos uns 40 dias e 40 noites. Jesus ele nos ensina isso em Mateus capítulo 4, quando se retira em secreto para jejuar. Ele fica no deserto, nós só temos registro disso porque ele contou para os seus discípulos, sobretudo Mateus e também Marcos e Lucas, que registram nos 3 evangelhos sinóticos esse episódio da tentação de Jesus. Mas ele não voltou do jeito que estava, e quando terminou o texto lá da tentação, ele se alimentou, e bebeu, e comeu. O jejum que interessa a Deus não é o de aparências, é o jejum da essência, é o jejum da misericórdia e da preocupação. Acho que voltou aí, isso. É o jejum que o Senhor considera aceitável, como vimos aqui no texto. Repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres desabrigados, cobrir o nu, não esconder do seu semelhante, desfazer as ataduras da servidão, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Observe que essa é uma referência do jubileu. Um cidadão do jubileu pratica esse tipo de jejum, jejum de libertação. Mas pastor, quer dizer então que eu tenho que abrir minha casa e entupir de mendigo lá, é isso que o senhor está dizendo para mim? Gente, Jesus está falando aqui, o profeta está falando aqui, Deus através do seu profeta, para denunciar a impiedade do povo. O que eu estou dizendo para você, da parte de Deus, é que o nosso compromisso é de promover liberdade, é de promover cessação ou término das opressões. E como nós podemos fazer isso? Com a luz ou o tesouro em vasos de barro que temos na nossa propriedade, que recebemos da parte dele, que é o Evangelho. Com o Evangelho pregado, nós promovemos saúde espiritual para as pessoas, liberdade do cativeiro do pecado e do mal. Com o Evangelho nós promovemos para as pessoas, se elas atentarem para a sabedoria que aqui está contida, saúde financeira, saúde relacional. Ah, como seria bom se o mundo atentasse para os ensinamentos dessa santa palavra. Seriam melhores profissionais, seriam melhores patrões, melhores servos ou empregados, seriam melhores esposos e esposas, seriam melhores estudantes, seriam melhores cidadãos. O que está aqui contido nos fala de
liberdade de um cativeiro muito maior do que a pobreza, a miséria dessa terra. É óbvio que, estando dentro das tuas possibilidades, você pode e deve promover a caridade, a piedade, mas, sobretudo, não deixe de falar desse amor que liberta o seu povo, que liberta-nos do cativeiro do juízo eterno. Quando a gente faz programações evangelísticas aqui na igreja, isso tem se tornado uma marca nossa. A gente sempre fala do amor de Deus. Não adianta a gente fazer um sopão como já fizemos aqui na praça, de distribuirmos marmitas, como em outras oportunidades. Tudo isso tem que estar acompanhado do que realmente vai interessar, porque essa fome que a pessoa tem hoje, que você vai com muita nobreza fazer sessão, amanhã ela vai retornar. Mas da água que Ele nos dá, jamais tornará a ter sede. Do pão da vida que é Cristo, mas nunca mais terá fome. Isso que precisamos atender. Sermão do Monte, queridos, Jesus descreve de maneira profunda quem seriam cidadãos do jubileu. Quem seriam essas novas criaturas cuja luz deveria brilhar sobre todos os homens e cuja justiça em muito excedia a justiça de aparências dos escribas e fariseus. Ele nos chama sal da terra e luz do mundo. Veja conosco lá em Mateus capítulo 5, versos de número 16 e versos de número 20. Mateus 5, 16 e 20. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, 5, 16 e 20. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. No verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uma atitude de jubileu perpétuo, de amor e fazer o bem até aos que não merecem. É uma conduta de um cidadão do jubileu, ou no cidadão dos céus. Mesmo capítulo 5 de Mateus, capítulo 44 a 48, é dito: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Amar quem nos ama é apenas uma atitude de resposta. Odiar os nossos inimigos é a retaliação que Ele quer afastar dos nossos corações. Uma atitude de jubileu, de perdoar a quem não merece. Olha só a ideia do jubileu presente nos ensinos de Cristo. Ele apresenta: ame a quem não merece, perdoa a dívida daquele que não fez nada para saldar contigo o que te devia. Atitude de jubileu perpétuo. Nós vemos ainda, queridos, que o cidadão do jubileu não ajunta tesouros da terra para si. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia que quanto mais da terra houver em nosso coração, menos do céu em nós existirá. É a física, não é? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tem que ter mais do céu na nossa mente, nos nossos corações. É óbvio que eu não estou dizendo para você viver como um delirante, olhando só para as coisas do céu, esquecendo-se que há um ministério, há um compromisso, há uma jornada, um caminho a ser prosseguido aqui na terra. Mas é preciso que você entenda que até mesmo as suas caminhadas, as suas lutas, provações, os seus desafios precisam ser pautados aqui na terra, precisam ser norteados com os princípios do céu. Porque tu és aqui peregrino. Somos cidadão
cidadãos e cidadãs do céu, da pátria que Cristo nos concede. Em Mateus 6, 19 a 21, Jesus diz exatamente isso aos seus discípulos, rogando-lhes: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tesouro do crente precisa estar no céu, para que o seu coração esteja lá também, na nossa pátria excelsa, para o nosso lugar separado. É por isso, queridos, que nós estamos com uma irmã em estado grave de saúde numa UTI, irmã Zoraide Garcia, e a gente fica pensando, uma irmã que serviu temente ao Senhor durante toda a sua vida praticamente, uma irmã que tem uma fé bastante invejável, inspira-nos a alegria que tem em servir ao Senhor. Está entre a vida e a morte, mas você não vê desassossego, perturbação no coração dos seus familiares, todos muito tranquilos. Reverendo Elcio fez uma visita essa semana lá e nos trouxe essa perspectiva, essa impressão. Nenhum deles, nem mesmo ela, já esteve reanimada durante alguns momentos, muito em paz que está. Se partir, estará na glória. Se ficar, vai ficar com alegria também para estar com seus irmãos, orando, louvando, ouvindo a palavra com muita atenção. Nós vemos, queridos, que o cidadão do jubileu, o cidadão dos céus é assim. Pode passar. Ele manifesta a sua grande marca dentro do perdão, porque na medida em que se deseja ser perdoado, ele perdoa também. A marca principal desse cidadão do jubileu, o resgate, o perdão de dívidas. Em Mateus 6, de 12 a 15, nós vemos lá o registro da oração dominical, a oração chamada do Pai Nosso, e olha só a correlação de coerência que existe. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Por quê? Lá no verso 14 e 15, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, porque Ele não pode perdoar alguém impiedoso, alguém que não tem misericórdia, mesmo tendo obtido ela do Senhor. Ele não vai, ele não se contradiz. O Senhor nos diz: perdoa para que seja perdoado. Eu exerço misericórdia contigo, exerça também. Assim terás de fato pleno perdão na tua vida. Em Mateus 18, 23 a 25, nos é também ensinada esta lição. Mateus capítulo 18, versos de número 22 até 35, que é a parábola aí, ou na verdade o ensinamento aí a respeito da parábola do credor incompassivo. E também em Efésios 4, verso 32, nós vemos essa necessidade do cidadão do jubileu, o cidadão dos céus, agir exercendo constantemente o perdão. Efésios 4, verso 32. Antes, sede uns para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O jubileu está presente também no perdão que é manifestado. Queridos, em conclusão, eu destaco com os irmãos que para a mente humana é um absurdo que Deus, sem mais nem menos, entre aspas, perdoe alguém que tenha feito coisas ruins, como por exemplo, cometido crimes. Mas o sentimento do jubileu nos desafia a agir como perdoadores, pois o perdão de pecados é o coração do Evangelho. O coração desse Evangelho é perdão de pecados, é remissão, é redenção que nos é oportunizada pelo ministério e a obra do Filho de Deus, a obra de Cristo, que nos perdoou apesar da nossa indignidade, apesar da nossa miséria, nos fazendo com isso justos, servos benditos ao lado da casa, da mesa que Ele nos chama a fazer parte, as bodas do Cordeiro.
Como conclusão, nós vemos que o ano do jubileu foi um desafio para a mente dos homens do Antigo Testamento, assim como o Evangelho é um desafio para nós também. Pode passar. Eles falharam e não conseguiram colocar o ano do jubileu em prática. Adiaram e mataram aquele que veio para anunciar e fazê-lo cumprir, que fizeram com Cristo. Nós não podemos fazer o mesmo. Contudo, os que foram libertados pela graça de Cristo tiveram suas mentes e atitudes renovadas. E de muitas formas demonstram que não vivem mais de acordo com os padrões desse século, como está lá na advertência de Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus amados irmãos, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto santo, vivo, santo e agradável perante o Senhor, o vosso culto racional. Duas frases para terminarmos. Uma de C.S. Lewis, grande cristão do século passado, o autor de muitas obras, e registra: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Você pode ler comigo essa frase em alta voz? Ser cristão é isso. Ser cristão parece ser muito difícil, né? E de fato é na prática. Na teoria é simples, gente. É agirmos como Cristo. Na prática, repito, é penoso, é difícil. Mas não devemos temer, porque Ele, com o Espírito Santo, que poderosa obra produz em nossas vidas, nos transforma para sermos santos como nosso Pai Celeste é. Segunda frase que eu uso para encerrar, de Tertuliano, um dos pais da igreja, né? Ele diz: queres ser feliz por um instante? Vingue-se. Queres ser feliz para sempre? Perdoe. A felicidade da vingança, que é o prato que se come frio, como diz o ditado popular, é instantânea. Dar uma alegria de reparação, de justiça aplicada aos nossos olhos. Mas a felicidade do perdão, ela é perene, ela conquista, ela resgata, ela restaura e reconcilia. É por isso que o nosso Deus, para nos fazer felizes eternamente, pede de nós: hajam como homens, hajam como mulheres que produzem perdão, atitudes de perdão, uma vida de perdão. Vamos encerrar, meus irmãos, o nosso estudo da nossa escola bíblica de hoje. Quero convidar você que fique de pé para nós cantarmos um cântico separado para esse momento, que vai nos